Olá, meu nome é Tiago e o artigo apresentado tem como título A influência da fração miúda do RAP na rigidez e na resistência mecânica de misturas asfálticas recicladas a quente. Também tem como autores a professora doutora Jusceline Batista dos Santos Bastos e o professor doutor Jorge Barbosa Soares. A prática da reinserção de fresado em novas misturas é incentivada pelos benefícios econômico e ambiental. No mundo, Estados Unidos, Europa e Japão chegam a reutilizar cerca de 99, 90 e 99% de todo o material fresado produzido, respectivamente. Porém, as legislações ao redor do mundo tendem a limitar a percentagem e peso desse material em novas misturas em cerca de 10 a 20%. Tal limitação é relacionada com a alta variabilidade do material e pela falta de entendimento na interação dos mecanismos de interação do RAP com os materiais virgens. No Japão, essa porcentagem pode chegar de forma usual em média de 47% do peso total da mistura, por meio da redução da variabilidade através do destorroamento e do fracionamento, onde a parte mais fina é a parte mais rica e ligante. Um detalhe importante está relacionado à produção das misturas recicladas. Loprecht et al. 2019 apontam que cada RAP tem uma quantidade mínima de ligante envelhecido que estará ativo ou disponível sob certas condições de produção, ou seja, tempo e temperatura inicial. E essa propriedade intrínseca do próprio material reciclado é definida como grau de ativação do ligante, ou DOA, do inglês Degree of Activity. Assim, as práticas de gerenciamento associadas às técnicas de inserção do RAP na mistura podem produzir misturas recicladas com maior qualidade e um alto aproveitamento de ligante. Além disso, apesar das recentes resoluções e norma técnica brasileira, não há indicações de quantidades e frações na aplicação em campo e recomendações para a dosagem das misturas recicladas. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é avaliar a influência na incorporação da fração miúda da rigidez e na resistência mecânica em misturas asfálticas recicladas a quente. Dos materiais e métodos. Nesta pesquisa foram utilizados o CAP 5070 com o PG de 64, agregado granítico proveniente da região metropolitana de Fortaleza, no qual foi fracionado nas peneiras da Asto. E o RAP também foi coletado na empresa Instale, também localizado na região metropolitana de Fortaleza, passando na peneira de 4,75 mm, tendo então o teor de ligante de 5,9%. Do material fresado também foi aplicado o grau de ativação do ligante, em diferentes temperaturas de condicionamento. As misturas elas foram dosadas pelo método SuperPave, e para as misturas recicladas foi utilizado o parâmetro RBR, ou seja, a proporção de ligante oriundo do RAP em relação ao total de ligante asfáltico na mistura. Desse modo foram produzidos uma mistura de referência e uma mistura de 15% e de 30%. Aqui está apresentado a curva granulométrica da mistura, que está dentro da faixa C do DENIT. A avaliação da resistência mecânica das misturas se deu por meio do ensaio de RT, e a avaliação de rigidez sob a ótica do regime viscoelástico linear foi realizada por meio do ensaio de módulo dinâmico e a interpretação dos dados por meio da utilização do modelo 2S2P1D. Os resultados de discussão. O grau de ativação do ligante do RAP ele seguiu a tendência da evolução da RT com a temperatura de condicionamento do RAP, e a temperatura definida para o pré-aquecimento do RAP foi de 150 graus para aproveitamento do máximo. Na dosagem em parâmetros volumétricos, é interessante observar que a diminuição da energia necessária para atingir o volume de vazios de projeto com o aumento do teor de RAP.
No modo dinâmico, nesta tabela são apresentados todos os parâmetros e as constantes C1 e C2 do William Landry Ferry, utilizados para a translação das diferentes temperaturas e montagem das curvas mestras. Nessa primeira figura, observar o espaço Cole-Cole, onde o eixo X temos que E1 indica as parcelas elásticas e no eixo Y, onde E2 as parcelas viscosas. Deste modo, as misturas recicladas foram menos elásticas, ou seja, uma menor capacidade de armazenamento de energia em relação à mistura de referência, principalmente nas baixas temperaturas. Já no diagrama de Black, a mistura R30 possui o menor ângulo de fase, ou seja, apresentou uma parcela elástica mais significativa quando comparada à parcela viscosa. Sendo assim, há uma menor dissipação de energia ou menor perda por atrito interno, nas temperaturas de 40 e 54 graus. Nesta temperatura são apresentadas as curvas mestras relacionando o módulo dinâmico com as frequências reduzidas, indicando que o maior módulo para R30 em baixas frequências, que está relacionado com as altas temperaturas. Também é apontado nesta figura as mudanças de comportamento dos intervalos de 1 e 100 Hz. O que pode ser ratificado ao observar o detalhe das curvas mestras segmentadas por temperatura por meio dos pontos experimentais. As curvas mestras do ângulo de fase, que corrobora com que a substituição de 30% de ligante do RAP foi capaz de elevar os valores de rigidez das misturas em altas temperaturas, devido à presença de ligante já oxidado. A resistência mecânica, através da resistência de tração, foi possível verificar que o aumento de RT de 16% e 54% em funções de fresados de 15% e 30% respectivamente. Todos os resultados encontrados também estão superiores a 0,65 MPa, que é o valor mínimo requerido pela norma do DENIT. Das conclusões e sugestões de trabalhos futuros. Com a análise dos resultados do módulo dinâmico por meio da avaliação do comportamento reológico e da utilização do modelo S2P1D, observa-se que a mistura com 30% de RAP possui uma maior rigidez entre as misturas analisadas. Quanto aos resultados de RT, conforme esperado, ocorreu aumento em função do aumento do teor de fresado. Acredita-se que a utilização da fração híbrida de RAP tenha melhorado na resistência da mistura devido à presença do ligante já oxidado. Apesar disso, o projeto de pavimentação necessitaria ainda de uma análise quanto à fadiga e à deformação permanente dessas misturas. Diante do exposto, a utilização do RAP poderia contribuir para o projeto estrutural de pavimentos em virtude do ganho de rigidez. É importante salientar que as práticas de gerenciamento de estoque e de métodos de inserção de fresado podem reduzir a variabilidade e potencializar a reutilização do ligante presente no fresado. Além dos benefícios econômicos, é evidente o desafio do uso do RAP pelo âmbito da prática sustentável no ramo da pavimentação rodoviária. Os meus agradecimentos ao PRH, ANP, UFC, PETRAN, LMP Instale, FUNCAP e CNPq.